Pessoal, estamos aqui com a unidade 2, falar de nova economia de serviços e estruturas de inovação, estruturas para inovação, tá? Então, essa é uma unidade importante que a gente trata a economia de serviços e também olha para as estruturas que estão sendo criadas para dar suporte à inovação em serviços, tá bom? Essa é o nosso foco nessa unidade 2. Então, os assuntos, de uma forma geral, assim como a agenda, vamos falar da escassez da abundância, o que está acontecendo com o mundo, né? Falar da importância econômica dos serviços, características econômicas dos serviços, falar de obstáculos à inovação e falar de estruturas para inovação que podem ser usadas para inovação com serviços, né? Aqui temos os hubs, os centros de inovação e os escritórios de inovação, gestão da inovação. Tá? São modelos que estão sendo usados aí pelo mundo e a gente traz isso aqui, tá bom? Então, falar um pouco sobre escassez e abundância. Os recursos disponíveis são limitados e as necessidades humanas são sempre limitadas, né? A gente nunca tem recurso para suprir as demandas. São escolhas, né? Mas a tecnologia reduziu essa escassez em muitos mercados, além de criar produtos e serviços até então inimagináveis. Então, a tecnologia tem um papel importante nessa criação de organizações exponenciais, porque ela permite ganhos de escala absurdos e meio que, de alguma forma, cria abundância em alguns setores, né? Mesmo com toda a escassez que a gente vive aí de recursos, né? Então, assim, há uma condição de reduzir a extrema pobreza mesmo com a concentração de riqueza. O mundo meio que convive com essas duas frentes, né? Não tem como você acabar com a concentração de riqueza, mas você também não consegue reduzir a extrema pobreza. Essas coisas têm que andar juntos, né? Você tem que reduzir a extrema pobreza e, de alguma forma, tirar a concentração da riqueza. Isso tem que acontecer meio que juntos, não tem muita saída, né? Pelo menos ninguém conseguiu resolver isso ainda. O conceito de riqueza está mudando com a posse de bens duráveis, se generalizou, né? Então, assim, a gente cada vez mais tem uma escala absurda desses bens duráveis e a população, de uma forma geral, está tendo acesso. Então, alguém que não tinha acesso a telefone alguns anos atrás, hoje tem, enfim, tem um monte de consequência disso aí, né? E os bens imateriais sofrem poucos obstáculos para crescer e isso deverá puxar o crescimento econômico do futuro. Então, tudo que é meio que imaterial, serviço e tal, isso está puxando o crescimento, o PIB, aí vai, né? Esse é um ponto importante. Então, não me resta outra coisa que não falar sobre a importância econômica dos serviços. Isso está comprovado por indicadores econômicos. Há dificuldades com o crescimento econômico, pois parte do crescimento não é captada pelos serviços gratuitos e convergência tecnológica entre canais digitais. Então, tem muitos serviços que não estão sendo quantizados, né? Diria que a gente não consegue medir certo tipo de serviço. Há muita coisa gratuita na internet, enfim, então isso meio que fica à margem dessa contagem. E a tecnologia permitiu que novos serviços mais diversificados, interativos e disponíveis fossem introduzidos, dificultando sua mensuração com os indicadores de produtividade disponíveis. Então, a gente usa indicadores meio que padrão da indústria, mas há muita coisa com a tecnologia que a gente não consegue nem medir direito, né? Esse é o contexto de serviços. Então, às vezes é preciso saber se aquele indicador não está mascarado, se não tem outros componentes, a questão da convergência tecnológica, e vai. Tem que ter cuidado com isso, né? Então, assim, é indiscutível a importância econômica dos serviços. A gente vive num mundo de serviços, o que há um tempo atrás era até pejorativo falar de serviços, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu já comentei, né? Que o que valia era a indústria, hoje a gente fala de serviços e produtos ligados a serviços, né? As questões de você agregar serviços a produtos, que a gente já comentou, e vai. Tá? Então, essa é uma realidade que está aí hoje. Com certeza, o PIB dos países são atingidos pela participação de serviços, né? Aqui tem um dado importante, o PIB nacional, o PIB brasileiro, teve variação positiva de 0,4% no primeiro trimestre de 2021 em relação aos 3 últimos meses. Pela ótica da oferta, o setor de serviços responde por 72,8% do PIB brasileiro, isso em 1 de junho de 2021. Então, você vê que o PIB é quase 3/4 da economia hoje de serviços, né? Então, como não reconhecer essa força dos serviços, né? Quase tudo é serviço, certo? Serviço de internet, essas coisas todas que a gente hoje está... A gente trocou algumas contas por contas de serviços, internet, comunicação, tudo vem como serviço. A própria nuvem, né? A computação em nuvem, é vendida como serviço. Né? Você tem um contrato, você paga um serviço para hospedar seus servidores na nuvem, enfim, para rodar seus sistemas, isso tudo mudou muito, né? Então, a grande questão hoje é como é que a gente entende isso e valoriza a questão do serviço, que a gente pode avançar com o serviço, com a inovação, para tornar os serviços até mais fáceis de serem absorvidos, consumidos, e aí vai, né? Essa é a ideia. Então, existem algumas características econômicas dos serviços.
As inovações são difundidas de forma mais rápida por serem imateriais e intensivas em informação e conhecimento. Então, o serviço a gente liga logo a informação e conhecimento. E, portanto, isso é difundido muito mais rapidamente do que as inovações em produto, que era o maior foco, né? Empresas responsáveis por inovações disruptivas são normalmente startups e empresas cujos empreendedores não estão presos a rotinas que acabam por inibir inovações mais radicais. Então, na verdade, quem está fazendo inovação, mesmo em serviço, são empresas novas ou empresas que criaram um braço de inovação, são ambidestras, vou falar sobre isso, né? E criaram um mecanismo de inovação para poder fazer. Porque se você quiser que a empresa tradicional inove com serviços, vai ser muito difícil você fazer de uma forma meio que de qualquer jeito, né? Se você não criar um centro de inovação, alguma coisa que permita fomentar isso, é muito complicado. Então, precisa ter um pouco dessa visão de que você não consegue fazer essas coisas funcionarem de forma muito, muito tranquila, né? É preciso investir, criar estruturas de inovação, fazer com que as pessoas entendam que a inovação é diferente da operação normal, né? Aqueles produtos que estão sendo criados podem muitas vezes não dar certo, que é parte do jogo, enfim. E algum que dê certo pode pagar a empresa por anos, né? Agora, uma inovação que dá certo, vejamos o caso do Google, né? Alguma coisa que eles inventem, que compensa tudo que eles gastam com outras coisas, né? Que eles inovem, e tem vários produtos que deram certo, que meio que compensa todas as iniciativas frustradas de inovação que naturalmente acontecem, né? Microsoft, quantos projetos da Microsoft já não deram certo, né? Quantos projetos não avançaram e eram boas ideias, mas não vingaram? E outros deram certo, como o Office, o Windows, né? Que sustentam essa máquina de vender serviço que é a Microsoft, né? Então, o próprio Windows Server, e aí vai, né? Precisa entender essa lógica de serviços aí. Então, software é serviço hoje. Vende-se software como serviço, uma parte importante desse valor de PIB que a gente falou aí, né? Alguns aspectos singulares dos serviços. Intangibilidade, pois eles não são provados antes da compra, você não prova o serviço antes da compra, né? Você normalmente tem que fazer o serviço rodar para você poder provar, que é diferente de um produto, você já conhece, já compara, alguém já usou o serviço, você fala com alguém que já comprou um serviço, mas ele pode vir diferente para você, porque não tem o formato padrão de produto, né? Heterogeneidade, pois os serviços diferem entre si, pois as condições físicas e humanas da prestação podem mudar, isso que eu falei, né? Quer dizer, eles são heterogêneos, que um serviço que foi prestado por uma empresa, de repente a pessoa que foi usada para prestar o serviço saiu e entrou outro, e ele não consegue atingir aquele nível de excelência né, do funcionário anterior, né? Há uma simultaneidade entre produção e consumo, que é uma coisa bem de serviço, né? A questão controversa é se os serviços podem ser estocados com o avanço da inteligência artificial e o armazenamento de serviços online. Aí a questão do armazenamento de serviços já começa a ser questionada, se não dá para fazer isso com nuvem, né? Com computação em nuvem, e vai. Os serviços que ficam meio que esperando que você use, enfim, né? Isso aí começa a ter alguma dificuldade com o conceito. E há também a ausência de transferência de direito de propriedade como uma base de serviço. Você não transfere o serviço para terceiros, né? Você não faz isso, você não consegue, enfim. Então, você não transfere o direito de propriedade. Isso é bem importante. No Brasil, a gente tem a Pintec, que é uma pesquisa industrial de inovação tecnológica, feita pelo IBGE, que fornece informações para a construção de indicadores setoriais, regionais e nacionais das atividades de inovação das empresas brasileiras com 10 ou mais pessoas ocupadas, tendo como universo de investigação as atividades das indústrias extrativas e de transformação, bem como dos setores de eletricidade, gás e serviços selecionados. Então, a Pintec dá um parâmetro de indicadores, como é que a gente está indo, né? É uma pesquisa que é feita já há algum tempo pelo IBGE, e há alguns indicadores que podem ser usados para a gente saber como é que isso está acontecendo no Brasil, né? A questão de inovação em serviço. Não é focada nisso, mas tem indicadores que nos permitem avaliar o que está acontecendo no Brasil. Então, a dica é conhecer a pesquisa Pintec, que ela nos ajuda a pensar um pouco como é que está acontecendo no Brasil, nos principais setores, nas principais empresas, né? Enfim. Existem alguns obstáculos à inovação, o IBGE conta isso, né? Então, por exemplo, de 2015 a 2017, os riscos econômicos excessivos ganharam importância para as empresas inovadoras. A gente viveu uma crise ali por 2014, enfim, né? E se configuram como o principal obstáculo para inovar para 81,8% delas. Então, é a questão do risco econômico, né? O quanto esse investimento vai valer a pena, o quanto isso vai trazer resultado, enfim. Por outro lado, os elevados custos para inovar caíram da primeira colocação no ranking, observado na Pintec 2014, para a segunda na Pintec 2017, sendo indicado por 79,7% das empresas inovadoras. Então, os custos também para inovar não são poucos, né? Se gasta para inovar, é preciso ter um recurso, esse recurso é tratado de forma diferente, você não tem uma garantia de que aquilo vai
voltar como produção, né? Então precisa ter cuidado para pensar custo de inovação de uma forma diferente. É natural que a empresa aceite o risco para correr, para fazer inovação e até aceite a perda, né? Essa é a mentalidade correta. Então, não dá para você pensar que todo dinheiro que você vai botar em inovação vai voltar, né? Você ter cuidado com isso, tá? É uma referência boa para esses conceitos da nova economia de serviço, é o livro do Paulo Bastos Tigre e Alessandro Maia, que chama Inovação em Serviço na Economia do Compartilhamento. Tem umas referências boas, a gente está usando ele como referência aqui, tá? Uma outra coisa legal de serviços aí na nossa segunda unidade é pensar como é que são os espaços de inovação para inovação em serviço. Como é que isso está sendo criado? Como é que os caras estão formulando esses novos espaços, né? Esse é um aspecto bem importante, porque tem a ver com a montagem da estrutura para inovar, né? Existem diversas opções, parques tecnológicos, aceleradoras, incubadoras, enfim, mas como é que a gente está fazendo isso nas organizações? Então, tem um conceito que é fundamental, que é de ambidestria, né? As organizações, para inovar, descobriram que precisam ser ambidestras, como se elas tivessem dois motores. Um motor sustenta a organização e o outro inova, né? Então, ela opera normalmente em seu modelo tradicional, procurando melhorias contínuas nas suas rotinas e, ao mesmo tempo, investe em mudanças e teste de inovação. Então, seriam como se fossem dois motores. Como é que a gente cria o segundo motor? Isso que a gente vai falar aqui. O primeiro motor é a sustentação, é o dia a dia da organização. Mas esse segundo motor da ambidestria, como é que a gente faz, né? Alguns desafios irão aparecer na hora de implementar o conceito de ambidestria dentro de uma empresa. Antes, é preciso planejar, avaliar as necessidades da organização e fazer a escolha de algumas abordagens para obter sucesso nesse novo modelo de negócio. Então, como é que a gente impõe esse novo modelo, né? É como se fossem dois modelos de negócio, um modelo mais tradicional e um modelo inovador. Como é que a gente sustenta esse modelo inovador? Qual é a estrutura que a gente tem que propiciar a organização para ela poder inovar, né? Há muitas dúvidas sobre isso, há muitos projetos frustrados, enfim, mas há alguns mecanismos interessantes que estão aí que a gente precisa saber, né? Isso que a gente vai falar aqui. Então, as abordagens para a ambidestria seria o seguinte: criar ou adquirir uma unidade separada independente focada em atividades exploratórias. Então, esse cara ou cria ou adquire uma unidade separada, que é independente e é focada em atividades de inovação exploratórias, né? Alocar um momento especial para exploração positiva, por exemplo, um dia por mês, que é uma coisa que, da nossa experiência, não deu muito certo. Você pega um dia para pensar em inovação, isso é muito pouco, né? Definir pessoas dentro das unidades para trabalhar em tarefas exploratórias seria como se você tivessem pessoas da organização que pensam essas tarefas de inovação e estão em cada setor. Também não é muito fácil fazer isso funcionar. Criar uma cultura na qual todos estejam explorando positivamente e se sintam empoderados para desafiar formas existentes de trabalhar para descobrir novos valores. A questão cultural é fundamental, você tem que ter cultura de inovação, mas assim, só isso é pouco, né? Trabalhar a cultura sem os mecanismos de inovação fica complicado. Então, assim, quase sempre se parte para uma estrutura externa ou para ter um braço com um terceiro, com um hub, ou fazer um centro de inovação dentro da organização. Enfim, são vários mecanismos construídos para dar vida a essa ideia de ambidestria, né? Então, a questão da ambidestria e inovação. Empresas como Google, Facebook, Amazon e Tesla estão entre os grandes cases ou nomes lembrados quando falamos sobre inovação. Mas o que elas têm em comum e que fazem com que estejam no topo do mundo inovador? Elas são ambidestras, né? Ou seja, conseguem trabalhar o dia a dia do seu core business ao mesmo tempo que olham para cenários transformacionais. São públicos distintos, né? Alguém está trabalhando para fazer a empresa funcionar. Imagina a Apple. Você acha que a Apple é só inovação, gente? A Apple é produção. São fábricas espalhadas pelo mundo, fábricas na China, enfim, em outros lugares. Eles precisam coordenar as produções, saber o que é que faz em cada lugar. Isso tudo é execução. Isso é a Apple. A inovação é o braço que a gente conhece, o design, enfim, que é o que está aí. Mas, assim, isso não é a Apple. A Apple é muito mais do que isso. O presidente da Apple atual é um cara que veio da indústria de servidores de rede, de computadores, da Compaq, né? Então, assim, é uma visão de produção, né? Em escala, com fábricas pelo mundo inteiro, sincronizadas, enfim. Então, não se iluda. A Apple não é só o design e tal. Isso aí é a parte de inovação da ambidestria. Mas não é só isso, né? Então, essa é uma visão importante. Eu diria que tem muita coisa a fazer em termos de ambidestria no Brasil, né? Não é muito comum esse conceito ainda, mas vai avançar. Na academia isso já é muito, muito falado, já é tema de tese, dissertações, enfim. E aí você tem, então, estruturas de laboratórios de inovação, hubs de inovação e centros de inovação, com possibilidade de mudar esse cenário e permitir que essas empresas consigam desenvolver de maneira organizada trabalho de inovação, olhando para horizontes e tendências mais distantes do que hoje são acostumadas a trabalhar. É como se criasse uma célula para pensar o futuro é inovação, né? Então, assim, essas células têm vários modelos que a gente vai ver aqui, tá? Então, esse espaço de inovação,
está ligado normalmente a um plano estratégico, né? Como é que você vai criar o espaço de inovação se isso não faz parte da estratégia da empresa? Você precisa pensar, então, uma forma mais estruturada de pensar o plano estratégico para incluir inovação, para que você possa pensar de maneira ambidestra o plano estratégico, né? Nesse sentido, são adotadas diferentes estratégias dependendo da realidade da organização, entre elas a criação de um laboratório de inovação, centro de inovação ou a entrada de um hub. Então, vejam, a gente tem que criar um mecanismo para poder inovar. A ambidestria não nasce por si só. Eu preciso pensar que isso deve nascer na estratégia, é como se você tivesse um objetivo, um projeto de inovação, e aí você criaria isso para dar suporte à inovação na organização. As empresas estão conscientes da necessidade de inovar, as organizações públicas também, enfim. A dificuldade é como é que a gente faz isso, né? Nós não fomos preparados para inovar, e nem somos cobrados por isso. Na verdade, você não é cobrado por inovar. Em quase toda organização isso não acontece. Você é cobrado por apagar fogueira, apagar incêndio, né? Por cuidar da produção, mas a inovação é vista como uma coisa meio lunática, né? Em geral, tá? Então, você precisa entender que é uma lógica diferente, as pessoas que trabalham com inovação são diferentes, têm uma abordagem diferente, devem ser cobradas de forma diferente, e aí vai, senão não vai funcionar. Então, o que é o Innovation Management Office, o IMO, né? É meio parecido com o PMO de história de projetos, mas aqui é uma história focada em inovação. Então, é uma estrutura organizacional dedicada à gestão da inovação corporativa. Então, você monta isso e a função desse escritório é um conceito mais antigo, né, do que os conceitos que eu vou falar daqui a pouco. E esse escritório meio que tem um papel de fomentar a inovação, tem atribuições, deve-se falar o que é que tem que fazer, como é que as pessoas acessam, quais são as diretrizes, quais são as regras, né? Enfim, precisa pensar tudo isso, tá? É uma coisa muito comum. A gente chama também de laboratório de inovação. Tende a ser um espaço dentro da empresa ligado ao desenvolvimento de produtos e serviços, ou reformulação de processos, e é um local que tem como objetivo oferecer condições favoráveis às inovações. Alguns exemplos de laboratórios são o Laboratório de Inovação Social da Natura e o Cianet Labs no Brasil, né? Só para saber. Então, eles existem, estão aí. A gente tem que só saber se eles estão dando os resultados que os decisores, que os líderes pensaram sobre ele, né? Então, tem papers sobre isso, aqui eu pus um aqui para vocês conhecerem, um vínculo do IMO com o empreendedorismo corporativo, faz uma revisão bibliográfica de construtos complementares e apoio à gestão da inovação, faz meio que levantamento de como é que isso está em termos de referencial teórico, né? Então, esse é um bom paper. Há algumas funções do escritório que podem ser pensadas, toda aquela ideia de inovação, de ideação, seleção, implementação, realização de valor, que envolve gestão de resultados e gestão de portfólio, você poderia pensar como os papéis do IMO, né? Então, alguém tem que pensar a ideação, tem que pensar a seleção, qual é o processo de triagem para desenvolver modelos de documentação para apresentação de ideias, definir o que vai ser selecionado e aí vai, né? Depois tem que implementar, aí tem o envolvimento relativo, depende do que se espera da estrutura, pode atuar no planejamento e estruturação de pilotos para validações de ideias antes da ampliação, enfim. Pode assumir a responsabilidade de apoiar a implementação de projetos, utilizando boas práticas de planejamento e gestão de projetos também. Aqui também tem que ver a questão do valor que foi realizado, fazer gestão de resultados e gerir o portfólio, que é um apoio à estrutura de inovação, que projetos realmente são importantes, fazem parte da carteira de projeto de inovação. Então, assim, não deixa de ser um apoio à estrutura de governança também pensar isso, né? Então, seriam essas possíveis funções do IMO aí, tá? Só para vocês saberem. Existem os hubs de inovação, que a gente está começando a ver vários, né? E grandes, né? Então, aqui são atrelados a espaços onde há coworkings, espaço físico de trabalho, a remuneração direta desses espaços, são diretamente vinculados a startups com atividades como incubação e mentoria. Em um hub podem estar instaladas diversas empresas e startups. E Nova Bra e Cubo são hubs presentes no Brasil. Nova Bra do Bradesco e Cubo do Itaú são hubs grandes, bem conhecidos, com várias empresas incubadas, com startups, com empresas de porte, enfim, eles conseguiram montar duas grandes estruturas. No Brasil, eles estão sediados em São Paulo, mas são hubs que as empresas estão usando como braço de inovação. Essa é a ideia, né? É um hub externo, onde você tem um espaço lá, tem um escritório, enfim, e você, de alguma forma, participa daquele ecossistema, daquela rede, né? E você se insere nesse contexto, tem apoio do pessoal do hub em si, e aí você faz a inovação acontecer por esse tipo de instrumento, tá? Então, essa é uma ideia.
Temos em Novabra aqui, que eu botei aqui uma foto, chama Habitat, né? O local lá, enfim, me parece muito legal, não conheço ainda, mas acho que vale muito a pena conhecer, que é onde lá existem empresas conectadas, startups orbitantes, parceiros tecnológicos, startups residentes, enfim, tem várias classificações. Vocês podem entrar no site lá do Inovabra e vão descobrir isso aí fácil. Tá? Esse é um bom case de hub de inovação, como se fosse o braço da ambidestria das organizações que estão lá, né? Então, você encontra diversas organizações. Às vezes, a empresa não tem só esse mecanismo, tá, gente? Está lá e está em outros lugares também. Tem centro de inovação, usam hub, enfim. Empresas grandes estão fazendo de tudo para inovar, né? E estão comprando essas ideias todas. Um outro cenário importante, uma outra opção interessante é o Cubo do Itaú, que é tão interessante quanto o do Bradesco, né? Tem um site, tem as startups que estão lá no site, quem são os mantenedores, as vagas que existem em startups. Então, o mesmo efeito. É um grande hub, onde as empresas inovadoras estão lá, elas compram esse espaço, pagam e podem desfrutar desse ecossistema de inovação construído pelo Itaú, né? No caso anterior, o Bradesco. Mas eles fomentam a inovação nessas estruturas. Me parece que no Brasil está funcionando muito bem essas estruturas e só ouço coisas boas a respeito, tá? Então, me parece que as coisas estão indo bem, pelo que eu sei. Existem centros de inovação, são prestadores de serviços da organização com o intuito de trabalhar a inovação de maneira transversal orientada para o desafio da própria empresa. Aqui seria quase que um avanço do escritório de inovação, né? Assim, grandes empresas têm apostado nessa estrutura como forma de facilitar e agilizar o processo de inovação. Uma vez que os centros de inovação normalmente possuem autonomia em sua tomada de decisão, com modelos de governança próprios, sendo menos burocráticos e hierárquicos do que a própria organização. Então, aqui já subentende-se a ambidestria, né? Eles têm um modelo de governança mais ágil, uma lógica mais simples, talvez mais caótica, né, para poder tomar decisão mais rápido. E se fosse o centro de inovação tivesse que entrar debaixo de uma burocracia de um banco, não faria muito sentido, né? Ou então de uma grande indústria, não faz muito sentido. Então, aqui a ideia é que esses centros de inovação tenham uma certa liberdade para poderem ter autonomia de orçamento, enfim, poderem executar os projetos numa certa agilidade, senão perde o sentido. Eles estão espalhados no Brasil também, em diversas organizações têm esse centro de inovação hoje. Alguns probleminhas com o centro de inovação, dizem que, essa reportagem diz que boa parte não deu certo, né? Ao redor do mundo, 80 a 90% dos centros de inovação falham e acabam representando apenas desperdício de recursos, por uma série de razões financeiras e humanos, e há várias causas para isso. Falta de foco e governança é um problema, você às vezes não tem foco no centro, nem tem governança. Falta de pessoas qualificadas. Falta da definição de quick wins, que são aquelas vitórias mais curtas para você celebrar e poder avançar com o projeto. A empresa reconhecer que esses quick wins são importantes, às vezes isso não é muito simples de você encontrar, mas faz muito sentido. Foco no core business da empresa, não olha para a inovação, só olha para o dia a dia, para a fabricação, enfim, e esquece a inovação. E falhas recorrentes de estruturação de como fazer isso na prática, né? Como é que a gente constrói uma estrutura dessa. Então, assim, há muita falha recorrente de estruturação desses espaços de inovação. Enfim, isso é bem relevante. Tá? Então, isso aqui que eu peguei, eu achei interessante por ter um site de um desses grandes provedores que me parece fazer sentido isso aqui. Algumas boas práticas para centro de inovação, né, então, centros de inovação, que normalmente são boas práticas, elas possuem programas bem definidos, possuem objetivos e ambições estruturados, tem um orçamento específico, que eu falei, né, tem um recurso para inovação, que pode ser até perdido, mas existe um dinheiro para isso. Não tem como você mudar essa estrutura sem recurso, sem orçamento. É mágica, né? Isso. Equipes enxutas podem ser organizadas por squads, que são esses times do ágil, né, que você junta pessoas de vários setores para fazer projetos específicos de inovação. E elas funcionam por sprint, por tiros, né? Aqui a gente tem que entregar tal coisa, depois entregar tal coisa, são seriais, enfim. E a governança própria é ligada diretamente à administração, como se fosse um centro de inovação que está muito ligado à administração através de uma governança própria, né? Bem importante, são boas práticas de centro de inovação. Precisa revisar a estratégia para o centro de inovação, né? Então, assim, para alavancar resultados, precisa pensar a estratégia de fato, de forma diferente. Tem que analisar a estratégia atual e antes de entrar na estruturação da estratégia do centro. Então, saber o que é que se quer da inovação, o que é que se espera do centro, né? Precisa conseguir identificar quais serão os objetivos da unidade para com o centro
para que haja alinhamento das demandas, escopo e, posteriormente, orçamento. Gente, isso no blá, blá, blá é muito fácil. Na prática, às vezes, não funciona, né? Não tem alinhamento. Então, assim, pensar a estratégia da inovação são partes complementares, né? Você precisa pensar a estratégia da inovação olhando para a estratégia da organização, como se tivesse que criar um braço ali para a organização inovar. Para mim, isso é claro, eu tenho feito isso, enfim, já apliquei em algumas empresas e funciona, né? Você tem que criar alguma estrutura que permite inovar, porque sem estrutura você não vai conseguir. E a estratégia tem que pensar isso aí e tem que estar preparada para dar suporte à inovação. Tem a questão das teses de inovação, né? Os fundos que investem em startups constroem uma tese de investimento na qual delimitam os mercados em que vão investir. Tem uma tese, né? A maturidade dos negócios, modelo de negócio, tamanho do aporte, configuração do time, tecnologia, entre muitos outros pontos, a fim de focar esse esforço na prospecção do negócio que se enquadra nessa tese. Então, tem que saber qual é a tese do fundo de investimento, onde é que ele quer aportar o dinheiro, como é que ele enxerga o modelo de negócio, né? Qual é o tamanho do aporte, enfim, para poder ter acesso a esses recursos, né? Grandes empresas já constroem suas teses de inovação, delimitam quais serão os esforços em termos de inovação, de modo que a temática seja uma ferramenta para alavancar a estratégia de negócio dela. Então, as empresas também, as grandes empresas, estão criando essas teses, onde elas delimitam quais são os esforços em termos de inovação que elas querem fazer, o foco, né? De modo que a temática seja uma ferramenta para alavancar a estratégia do negócio delas. Então, diferente dos fundos, as empresas também estão criando teses de inovação para dar um norte para a inovação, né? O que se quer nessa empresa em termos de inovação, né? A inovação o quê? A gente vai fazer... Que processos nos interessam para serem inovados, né? Como é que a gente vai priorizar isso? Aí vai, né? Essa é a ideia. Então, existem programas de inovação, que tem o objetivo de definir quais serão as iniciativas e programas de inovação trabalhados dentro do Centro de Inovação para o atingimento dos objetivos e ambição criada na tese de inovação. Os programas de inovação do Centro são responsáveis por trazer os resultados para o atingimento dos objetivos, considerando os impactos diretos nas ambições e nos pilares construídos na etapa anterior. Então, você tem que pensar grandes programas de inovação que fazem esse centro, de fato, atingir resultados que viabilizem o centro, senão você não vai conseguir, né? Enfim, tem que pensar em indicadores, né? Você tem um conjunto de indicadores específicos, pois indicadores tradicionais de negócio não costumam ser efetivos para mensurar a inovação. Indicadores de inovação são divididos em dois tipos, globais e de governança. Então, precisa pensar um pouco isso, né? Então, a etapa de indicadores do centro tem como objetivo a definição dos indicadores globais referentes à estratégia da inovação do centro e dos indicadores de governança que são referentes a cada um dos programas de inovação do centro definidos na etapa anterior. Então, é como se você estivesse olhando para dois tipos de indicador, um indicador mais do centro em si e mais dos programas para saber se ele está funcionando, né? O primeiro conjunto de métricas mensuram quais bem os investimentos em inovação estão contribuindo para o atingimento dos objetivos do centro, e o segundo mensura a efetividade dos programas de inovação trabalhados no centro. Isso aqui é uma ideia muito boa. Então, dois conjuntos de indicadores, pensa indicador de governança, indicador central, né? Global, e aí esse mix é que faz com que você tenha um conjunto de indicadores importantes. O global olha para o centro em si, como é que está, o que está acontecendo, e de governança olha para os programas, e esses indicadores se completam. É uma grande ideia isso aqui, bem legal, tá? Tem que ver o mapa de influência, né? Tem que conhecer, saber quais são os stakeholders, tem uma estratégia de engajamento, enfim, né? Para poder saber exatamente qual é o mapa de influência, quem tem poder sobre a inovação na empresa, enfim, precisa detectar isso, né? Quais são as pessoas e grupos de pessoas que influenciam diretamente na estratégia de inovação da empresa, tanto positiva como negativamente. Aqui não é só as pessoas que estão a favor, as pessoas que estão contra também precisam ser gerenciadas e precisa pensar como é que a gente trabalha isso, né? As pessoas mapeadas impactam de alguma forma a temática inovação, seja com informações, seja pelo seu papel no próprio negócio ou pela postura de liderança frente a outros grupos. O intuito dessa etapa é analisar quem são essas pessoas e verificar o grau de influência que elas têm versus o seu entusiasmo para a inovação e ter estratégias para melhorar o que interessa e mitigar outros riscos, enfim, né? Aquelas pessoas que apresentam alto grau de influência juntamente com alto entusiasmo são as pessoas que devem estar presentes na construção da estratégia do centro de inovação. Então, as pessoas que estão juntas e estão querendo que a coisa aconteça ajudam a pensar a estratégia do centro de inovação. Tem que pensar a governança, definir a estrutura de tomar de decisão e articulação do centro, assim como os papéis e responsabilidades de cada elemento que fará parte do mesmo. A governança de inovação é um sistema que reorganiza os princípios da governança corporativa, a fim de dar mais fluidez aos processos de inovação, sem perder a transparência e estruturas de tomar de decisão que as corporações precisam. É através dela que se busca aliar a cultura organizacional já existente com a busca pela descentralização da prática de inovação. Então, é evidente que a governança da inovação é diferente, mas há de haver uma governança, né? Mas se você for aplicar a governança padrão aqui, você mata o centro de inovação.
não vai funcionar, né? Porque você não pode ter o rigor que você tem com a inovação, com a governança corporativa, né? Aqui você precisa soltar algumas coisas, tem que repensar algumas coisas, enfim, para fazer funcionar. Tem que ver quais são as fontes de financiamento dos centros, né? Quais são os programas que vão ser executados, onde é que vem o recurso, né? Assim como a definição de governança. Aqui a gente vai buscar olhar para as diversas possibilidades de financiamento para tornar o centro sustentável. A ideia de sustentabilidade. De onde é que vem o recurso, como é que a gente sustenta esse centro, né? A maioria das empresas opta por financiar os primeiros anos dos seus centros com investimentos próprios, uma vez que os CIs são um braço da própria organização. No entanto, algumas estruturas jurídicas, como ICTs privadas, permitem que parte do valor investido retorne para as empresas nas premissas de lei do bem ou coisa parecida. Então, assim, para organizações que têm estruturas jurídicas exclusivas para os ICTs, né, para os centros de inovação, você pode ter aí um braço que capta recursos, enfim, recursos, não diria nem fundo perdido, mas com taxas de juros melhores, e aí vai, né? O marco legal das startups e o marco legal da inovação são documentos regulatórios que podem ser analisados buscando condições em que as empresas do centro de inovação possam se beneficiar. Há também as agências ou órgãos de fomento à inovação, como o FIERGS, né, no Rio Grande do Sul, CNI, FINEP, BNDES no Brasil, que possuem diversos editais e linhas de financiamento de inovação que podem ser analisadas. FINEP mesmo é uma que a gente financia investimentos, né, enfim, inclusive no setor público é muito comum que se conte com os editais da FINEP para pensar em inovação, né? O intuito da etapa é conseguir ter as definições de qual será o modelo de negócio do centro de inovação que permite a sua longevidade. De onde é que vem o dinheiro do centro? Como é que a gente vai fazer montar isso? Essa é a grande questão aqui, tá? Então, tem que ter uma operação física e digital, eles chamam de digital, isso aqui eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, está aqui, né? Acredita que o centro deve ser operacionalizado de forma digital, contudo, para que uma operação digital tenha sucesso, temos de ir além do planejamento das instalações físicas e plataformas, que, por vezes, devem ser pensadas de forma integrada. Nesse sentido, o objetivo dessa etapa é construir um conjunto com um grupo de influência. Quais serão as diretrizes que nortearão as operações do centro? Então, quais são as grandes diretrizes do centro de inovação? Tem que pensar isso, senão se você ficar só na instalação física e plataforma digital, isso pode ser pouco, né? Enfim. Tem que gerir os times, os squads, né? Que é um modelo que aloca os funcionários em pequenos times multidisciplinares com objetivos específicos. Um profissional de finanças atua no mesmo grupo de um programador, por meio de multidisciplinaridade, né? A tendência é que as soluções sejam desenvolvidas de maneira mais ágil. Contudo, para a efetividade dessa forma de organização, as squads precisam ter autonomia para tomar decisões e realizam a autogestão. Esses times, esses scrums, né, squads, enfim, uma das máximas do modelo ágil é que eles devam fazer autogestão, se meio que se autogerenciem para fazer funcionar. E eles são compostos de várias pessoas de times diferentes que vêm para trabalhar num time multidisciplinar. Nesse sentido, a partir das diretrizes para operacionalizar o centro, devem ser criadas squads dedicados a cada programa, né? Nessa etapa, o objetivo é prever a necessidade de alocação, definir como será o fluxo de talentos, além de construir um onboard dos talentos que entrarão no centro, um preparativo para que eles saibam como é que eles vão trabalhar dentro do centro, né? Isso aqui é bem legal. A referência esse manual de centro de inovação, o que é e como estruturar da semente, né? Um manual que está na internet, bem legal, e trata desses assuntos que a gente pôs aí, tá bom? Essa é uma ideia.